Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Seja Ágil. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema que muita gente se preocupa, muita gente tem medo. Imprevistos, mudanças, urgências. Parece que é tudo a mesma coisa, né? A gente vai mostrar que tem diferença e a gente vai falar sobre isso. Eu sou o Denison Vieira, junto comigo está a Duda Lima e o Denis Pedro. Fala um alô aí pra galera, gente. Fala galera, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não apareço por aqui, viu? Tava com saudade de gravar podcast, então estamos aí de volta para mais um episódio do nosso podcast Seja Ágil. Fala pessoal, os DDD de volta aqui nessa temporada. É isso aí, né? Tudo. Gente, quanto tempo, viu? Formação original, né? Essa. Formação Boa. original. Então vamos lá, vamos começar aqui sobre o nosso tema. Como que a gente faz para lidar com imprevistos, mudanças e urgências? Antes de entrar, né, em tudo aqui, eu acho que é bom a gente esclarecer que tem diferença entre o imprevisto, entre uma mudança e entre uma urgência. São coisas diferentes, né? Vamos começar pelo imprevisto? Até seguindo a ordem aqui do nosso podcast. Bora. Eu trouxe uma frase aqui para esse episódio, que eu achei interessante. Na verdade, eu nunca tinha visto essa frase. Foi só pela pesquisa pro episódio que eu achei ela. Eu falei, legal, isso aqui cabe lá no episódio. Qual que é a frase? Um imprevisto acontecer é a coisa mais previsível que existe. Os imprevistos sempre acontecem. Faz sentido, não é? Assim, é meio engraçado, né? Porque assim, imprevisto é a coisa mais previsível. Mas é meio que assim, a ideia coisa, né? A única certeza que a gente tem é que as coisas vão mudar, né? Que vai ter uma coisa diferente, exatamente, que vai entrar uma coisa diferente. E aí, o que é um imprevisto, né? Por definição, imprevisto é algo que você não estava previsto. Alguma coisa que você nem passou pela sua cabeça que pudesse acontecer e aconteceu. Isso é um imprevisto, né? E aí, como que a gente faz para lidar com isso nos projetos, né? Alguém quer comentar aqui antes de... É o famoso sair com o dinheirinho contado, né? Sempre vai acontecer alguma coisa, alguma parada que você não estava imaginando, ou você sair em cima da hora da sua casa e vai lá e fura o teu pneu. Se você realmente está tocando um projeto, eu achei legal essa frase, meio zoeira, né? O imprevisto é a coisa mais previsível, né? Aquelas coisas dos gregos aí. Mas faz todo sentido. Quando você vai planejar um projeto, independentemente do paradigma ágil, cascata, do que você estiver usando, vai acontecer. E é aquela máxima, né? Quem já passou por uma reforma de casa já experimentou isso na pele, né? Quando você chega lá com o pessoal da obra, né, na construção civil, eles falam, não, doutor, tá tudo certinho, a gente já comprou todos os tijolos, toda a tinta, o senhor não precisa se preocupar, nós vamos cumprir com o prazo, vai descansar. Mas não dá 10 minutos, meu, você está comprando mais material, você vai estar atrasando uma assim entrega ali do cômodo. É impossível, né? Assim. Correr tudo ali igual previsto. E como, assim, tanto construção, reforma, qualquer coisa, né? Quase sempre você gasta 3 vezes mais do que falaram para você que você ia gastar, né? É incrível isso. Mas aí, como é que a gente faz para lidar? Cara, não. Às vezes a gente mesmo que muda. Eu queria tanto um negocinho ali, muda tudo. Às vezes o imprevisto vem do cliente, né? Também. Mas aí não é bem um imprevisto, mas né? aí é o segundo ponto. É o segundo ponto. A mudança, a gente já vai falar sobre mudança, né? Exato. O imprevisto é realmente aquilo que é imprevisto, né? Não é uma mudança solicitada, não é alguma coisa urgente que você já sabe que pode acontecer ou não, você já tem ali uma ideia. Imprevisto é algo que realmente, sei lá, você tava lá de boa e caiu um meteoro na sua casa. Não tá previsto isso, né? O PO colocar alguma coisa no backlog no meio da sprint é um imprevisto? No nosso caso é previsto, né? Isso já é previsto, tá vendo? Depende do que ele tá colocando. É alguma coisa urgente? É uma urgência, né? Ou é alguma coisa é uma mudança por conta de alguma mudança de mercado ou alguma mudança do cliente. Aí é uma mudança. Imprevisto tá real, né, Duda? Aí o seu PO fala assim, nada mais importa. Mudem o foco para isso. Não, esqueçam tudo. E assim, acho legal a gente tratar desse tema quando a gente fala de agilidade, porque a gente está falando de ciclo curto, a gente está falando de realmente trabalhar para ver mudanças, né? Mas o mínimo de uma sprint ainda é uma semana, e uma semana a gente vai ter imprevisto, a gente vai ter mudança, a gente vai ter urgência, né? E eu acho que esse é um ponto que chega muito, eu vou fazer uma planning, mas eu tô ali, tenho ali os meus points da minha sprint, eu tenho quantidade de trabalho, onde que vai entrar isso, né? E aí eu acho que entra esse ponto que o Denison falou aí, de como lidar com os imprevistos.
E aí tem um ponto, né? E por que assim, percebe como é sutil a diferença? A gente mesmo se confunde aqui. Vira e mexe, a gente fala, não, peraí, isso aí não é imprevisto, é uma mudança. E quando que é uma mudança, é imprevisto? Qual que é o grande ponto? É importante a gente saber a diferença, porque a gente lida diferente com cada coisa. O imprevisto, para mim, é uma coisa realmente imprevisível. Sei lá, cara, eu tô andando aqui, eu não tô prevendo que eu vou, na hora que eu estiver saindo do prédio aqui, o elevador vai cair, sei lá, eu vou ficar preso no elevador, ou... ficar preso no elevador é meio previsível, né? O elevador do prédio aqui é meio previsível já, né? Mas enfim, eu não tô prevendo se, sei lá, cara, o Putin vai resolver jogar uma bomba nuclear e vai acontecer uma terceira guerra mundial do nada, e isso vai... Assim, são coisas que a gente não tá prevendo. Isso são imprevistos, tá? Ou sei lá, alguém do nada chega... Imagina que você tá lá num projeto, tá, cara, tudo caminhando bonitinho, tá dentro do prazo, você fala, caramba, finalmente vou entregar um projeto que vai funcionar. Aí, sei lá, vamos supor aqui, 3 colaboradores da sua equipe falam, então a partir de amanhã a gente não vem mais. Vai comprometer o projeto, e isso é um imprevisto total. Isso é imprevisto, entendeu? É algo que, cara, não tem como você prever e do nada acontece. Como é que você faz para lidar com uma situação completamente imprevisível? Não é mudança, não é porque o mercado mudou, porque realmente o teu chefe ou o seu PO... É uma coisa que vem de fora, realmente, né? É uma coisa externa, né? Não é uma mudança que você vai 5 caras, pensar ali. Tudo certinho para os caras começarem já, beleza. Carteira registrada, pá. Mudou a legislação do Banco Central. Na segunda-feira próxima, os caras já estavam com equipamento, tudo. Falou, não vai ter mais projeto, não. Aí, ó, é um imprevisto. Imprevisto. Isso é um imprevisto. Né? E como é que a gente faz para lidar com imprevistos? Eu coloquei algumas perguntas de provocação, fazer para vocês aqui, né? E para mim também. Para a gente parar para pensar, e eu acho que todo mundo, até a audiência aqui, quem está vendo a gente, quando surgiu o imprevisto nesse campo dos projetos, né, da gestão, eu acho que são alguns questionamentos que você pode fazer. Qual que é o tamanho desse imprevisto? Eu ficar preso no elevador, sei lá, não é algo tão grave assim, né? É um imprevisto ali que, na pior das hipóteses, pode demorar, eu perder ali 2 horas do meu dia, 3 horas do meu dia, até alguém me resgatar do elevador. Agora, ou se o elevador cair, realmente, sei lá. Problema, né? Talvez. Eu me acidentar, pode ser que eu fique ali alguns meses no hospital, aí o imprevisto fica maior. Qual que é o tamanho do imprevisto? Qual que é o impacto que esse imprevisto vai ter? Isso vai mudar tudo, né? Como é que você vai lidar com isso? Esse imprevisto, ele compromete o objetivo da sprint? Surgiu alguma coisa que, cara, por conta disso que surgiu, não faz mais nem sentido essa sprint que a gente planejou. Se isso acontecer, esse imprevisto está previsto no Scrum. Está previsto lá no Scrum Guide. O Scrum Guide diz, se o Product Owner perceber que o objetivo da sprint não faz mais sentido, ele cancela a sprint. Chama a galera, vamos planejar uma próxima sprint, que essa sprint não faz mais sentido. Não deve ficar trabalhando em algo que não faz mais sentido, né? Então, é um outro ponto. Se o imprevisto inviabilizou o objetivo da sprint, não faz mais sentido ter sprint. Compromete o projeto inteiro, que nem o que o Denis falou ali. Pô, o Banco Central mudou, era um projeto para implementar um negócio, né, para se adequar a uma legislação do Banco Central. Aí um dia antes de começar o projeto, o Banco Central muda. Não tem mais. Não tem o que fazer. Viabilizou o projeto. Então é um imprevisto que viabiliza o projeto. Então, percebe, os imprevistos têm tamanhos diferentes, né? Ou é um imprevisto na sua equipe, como é o outro exemplo que a gente deu ali, né? 3 pessoas pediram para sair da equipe no meio do projeto. Você tinha algum plano B? Você estava pensando ali, tinha alguma gestão de risco já de algumas coisas possíveis que, se surgirem um negócio desse, você já tem como contornar? Então são todos questionamentos, alguns desses questionamentos que eu coloquei aqui para a gente sempre se fazer, né? Isso... Denison, então basicamente eu tenho que fazer como se fosse uma priorização dos meus imprevistos, né? Qual o impacto deles, o meu valor... Não, mas eu falo no sentido de o que fazer com eles depois que eles apareceram, como vou lidar com eles, né? Exatamente. Como que você vai lidar, né? Se é um negócio bobinho, você vai só acomodar. Plano B é uma parada meio difícil de ter, né, velho? Esse é o mais difícil, né? Coloquei aqui, mas eu acho que esse aí... Imagina toda sprint você fazer um plano B? Porque, tecnicamente, se você tiver um plano B, não é um imprevisto, né? Não você é já um imprevisto, né? Você já está prevendo aquilo, né? É um risco, só que pode acontecer, né? O imprevisto é realmente aquilo que não tinha como prever e aconteceu. Bom, vamos para essa situação. O imprevisto é aparecer $1 milhão na minha conta amanhã, do nada, assim. Também, né? Para você vai ser ótimo, né?
E pra gente vai ser ruim, né? Pra gente vai ser horrível, né? É. Um abraço, seja ágil, né, Denis? E aí, né? Aconteceu um imprevisto, o que a gente faz? Eu coloquei aqui na verdade, o que acontece, né? Tem um tempo, eu comecei a ouvir um influenciador de finanças, esqueci o nome dele agora, Charles, não sei o quê, e o podcast dele tem esse nome, ele chama Calma Porra. É muito legal. E aí me inspirou a colocar aqui, cara, vamos usar. Quando surge um imprevisto, você tem que usar esse bordão do cara lá da finanças. Calma, porra. O que é isso aí, né? Não entre em desespero. Não entre em desespero. Não importa o tamanho do imprevisto. Não importa. Cara, é um negócio. Comprometeu o projeto, comprometeu a equipe, comprometeu. Ou sei lá, estragou tudo. Estava planejado ir para a direita, agora temos que ir para a esquerda. Calma. Calma. Não entre em desespero. A pior coisa que você pode fazer como líder é entrar em desespero. Tô errado? O que vocês acham disso? Não, se você entra em desespero, você acaba levando desespero pro time, e aí o time não vai conseguir ver o que ele pode fazer ali de mudança, né? Querendo ou não, quando a gente está falando de liderança, a gente está falando de influência, né? Então, o líder está sempre influenciando o time. Então, eu acho que realmente o líder entrar em desespero, ou o time mesmo entrar em desespero, vai criar um caos ali, né? E ninguém vai conseguir focar, ninguém vai conseguir pensar numa solução de forma mais com a cabeça limpa, né? Para chegar em alguma coisa. Vocês já viram aquele filme Apolo 13? Que o comandante lá da missão Apolo, eles estavam indo para a Lua, aí deu um pequeno problema, tanto na parte de oxigênio quanto na parte da navegação. E uma das coisas mais admiradas que teve naquela missão, que deu tudo errado, foi a calma que o comandante Lovell lá teve de falar, não, calma aí, pá, o que a gente pode fazer? Vamos montar aqui um filtro de ar com fita crepe e caixa de papelão que eles tinham lá, para que eles pudessem continuar respirando, totalmente imprevisto. Lidaram com uma situação que eles tinham que lidar com aquilo que eles tinham controle, não lidar com o que eles não tinham controle, e de uma maneira super tranquila, eles inviabilizaram a viagem deles para a Lua, eles passaram do lado, deram tchauzinho e voltaram, ficaram frustrados, coisa e tal, mas foram heróis no sentido de salvar a vida dos tripulantes e voltar em relativa segurança para a Terra, mas o fator decisório ali foi a calma do comandante. Talvez se eles estivessem desesperados, eles não iam conseguir pensar numa solução, né? Porque com certeza. Eu acho que assim, atordoado por emoção. O que mais acontece, né, nessa situação para pessoas que não conseguem manter a calma é justamente isso que a Duda falou. Entra em desespero e aí não consegue pensar numa solução. Ou até cego. pensa, mas não consegue pensar em boas soluções, né? Age pelo impulso, pelo desespero, ou paralisa, né? Muita gente paralisa, entra em estado de choque, não sabe o que fazer, ou começa a procurar terceiros, jogar culpas em terceiros, né? Tirar a responsabilidade. Então a melhor coisa que você tem é tentar manter a calma. Entrou no desespero, mantenha calma. E aí eu coloquei aqui um passo a passo, de novo, né? Tirei da minha cabeça isso aqui, não é baseado em nada. Mas, eu tentei escrever aqui o que eu faço intuitivamente numa situação dessa, né? Então, primeira coisa, calma, mantenha calma, porque num estado de euforia, num estado de desespero, ou você vai, que é o básico do ser humano, né? No momento de extremo perigo, a gente tem duas reações básicas, que é a luta ou fuga, né? Isso todo animal faz isso. Se ele entende que ou assim, ele sente um mínimo de segurança de que ele pode enfrentar, ele vai para a luta, senão ele foge. E a gente faz a mesma coisa, né? Como ser humano, a gente acaba fazendo essa mesma coisa. É instintivo isso, né? Então, no momento de surgir um imprevisto e você sente ali essa insegurança de caramba, e agora o que vai acontecer? Se você não manter a calma, você vai ser guiado ou por esse instinto de sair quebrando tudo, desesperado, pôr a culpa nos outros, que seria a luta, ou a fuga, né? Ou você, e a fuga tem várias coisas, né? Você realmente surtar e sumir, ou você fingir paralisar. Que aquilo ali não é com você, né? Fingir que não é com você, ou entrar em estado de choque. É pior ainda, né? Que você fica parado, você não faz nada. Então, a melhor coisa é você tentar buscar manter a calma. E uma vez que você conseguiu estabelecer esse momento de calma, e aí existem várias formas que você pode fazer isso, né? Tem o famoso contar até 10, conta até 10, às vezes 10 não é suficiente. Dá uma volta no quarteirão. Dá uma volta no quarteirão, conta até 10 dias, né? Se for o caso, for uma coisa muito grande, né? Espera mais tempo. Mas espera para manter a calma, né? Abaixa, mantenha a calma. E uma vez que você tá calmo, o
que eu faço? Eu quero colocar meu passo a passo aqui, né? Entenda essa nova situação. Cara, qual que é o novo cenário que se configurou agora? Beleza? A gente estava tudo planejado para o cenário anterior, mas agora a gente tem um novo cenário. Qual que é essa nova situação? Segundo ponto, não importa o que passou. De hoje para trás, cara, esquece, foda-se. Não importa. O que importa é o que a gente pode fazer daqui para frente, com os recursos que a gente tem, né? Com o que a gente tem em mãos, com o que a gente sabe, com quem... os recursos que você tem pessoal, os recursos que as pessoas que trabalham com você têm, com o que você tem agora. O que você pode fazer daqui para frente? É isso que importa. Terceiro passo que eu faço, fatiar o problema. Então pega esse grande problema que você tem agora e vamos fatiar em pequenos passos. Porque muitas vezes a gente olha para um grande problema e a gente paralisa porque o negócio é grande, você não sabe como resolver, e aí entra naquele lance do luta ou fuga, né? Agora, quando você fatia o problema, peraí, beleza, é gigante, né? Mas qual que é o primeiro passo que a gente pode fazer? Foco no primeiro passo. Qual que é o segundo? Qual que é o terceiro? Então fatia ele em pequenos pedaços. Quarto passo aqui, que eu sempre faço, que eu gosto, né, de fazer, é tentar manter uma comunicação transparente com todos os envolvidos. A pior coisa que tem é você tentar, como é que eu posso dizer? Fingir que o problema não existe. O imprevisto não aconteceu. Sabe, ficar tentando gerenciar essa comunicação não transparente. É a pior coisa, porque você vai se embananar e vai ser pior. A consequência é pior. Então a melhor coisa é ser transparente, falar a verdade, todo mundo... Cara, galera, vamos lá, chega aqui, o que aconteceu é isso, a nova situação é essa, os recursos que nós temos é esse. O que a gente faz? Me ajudem a construir o que a gente vai fazer daqui para frente. Vai ser muito melhor se todo mundo tivesse... Pode ser que gere um estado de choque em todo mundo, mas isso é momentâneo. E o benefício de todo mundo, transparente para todo mundo, é muito melhor do que o custo de colocar, às vezes, todo mundo no estado de choque. Até porque o processo de solução também, né? Você encontrar uma solução com todo mundo que estava trabalhando naquilo ali é muito mais importante e útil do que você tentar encontrar uma solução sozinho. Então, assim, esse ponto eu acho muito importante, né? Que é o da transparência, de ter uma comunicação, né, transparente com todo mundo. E por último, aí sim, a gente vai, beleza, né? Juntou todo mundo, a situação é essa. Vamos repriorizar o backlog, vamos colocar o que precisa ser feito e bora para a próxima sprint. E aí agora a gente executa, dada a nova situação. Eu acho que é isso, né? Isso é o que eu faço intuitivamente. Eu procurei colocar no papel aqui o que eu faço. Vocês têm alguma coisa a acrescentar nesse passo a passo? Eu não pergunto por que aconteceu. Quando acontece alguma coisa inesperada, não, mas por que eu? Por que, né? Acho que não é o momento. Muito a ver com o que você falou que passou, não importa. Porque quando você começa a jogar o seu emocional lá no chão, você vai ter uma baixa capacidade de liderar ou de lidar com uma situação imprevisível. Nesse momento, você tem que ser bastante pragmático e, às vezes, até meio robozão, assim, no sentido de ser racional para tomar certas decisões, né? Olha, o que pode ser feito ainda, né? Pode ser feito tal coisa, tal. Portanto, vamos tomar essa decisão para tentar ali contornar o problema e partir para frente, né? Então, acho que não ficar se questionando do porquê eu, mas de uma maneira até... É claro que você pode permitir ter emoções, né? Mas você tentar lidar com o imprevisível da melhor maneira possível. Uma outra coisa só que eu acrescentaria, que eu gosto de fazer, é tentar, se você tiver tempo para isso, claro, né? Pedir uma opinião de solução de uma pessoa que está de fora daquele ambiente, daquele contexto, daquele projeto, daquela vivência ali. Pode ser até alguém que realmente não tenha tanto domínio do assunto, mas que está vendo a situação de fora, porque acho que às vezes quando tem imprevisto, por mais que a gente queira manter a calma, que a gente tente manter aí essa racionalidade, é muito difícil, porque tem pelo menos um pouco de preocupação ali no fundo, né? Sempre vai ter ali a pressão de tentar achar a melhor forma também para tomar uma decisão, para achar uma solução. Então, acho que trazer uma opinião de fora, de alguém que está fora do ciclo, é legal para te ajudar a enxergar a situação de outra forma. Cara, eu concordo. Eu acho, assim, muitas vezes a gente está, né, ali no meio do problema, no meio do furacão, a gente não consegue enxergar coisas que às vezes uma pessoa de fora, puta,
Parece uma coisa óbvia, né? Fala, pô, já tentou isso? Já fez aquilo? E às vezes é uma coisa óbvia que ninguém tá vendo, né? Quem tá ali no meio do furacão. Acho legal mesmo. Boa dica. E assim, se a gente puder resumir esse ponto, né? É o foco naquilo que você tem controle, que a gente sempre fala, né? Cara, beleza, o imprevisto não está sob seu controle, mas como que você vai lidar com ele, só depende de você. Como que você, sua equipe vão tratar daqui para frente, só depende de vocês. Então, foca naquilo que você tem controle. E não esquenta. Imagina aqueles caras que são day traders ou trabalham com ações, cara. Isso é o dia a dia dos caras, né? É o dia a dia, né? Eles têm que estar o tempo todo tomando tem até um termo. Um termo que surgiu no mercado financeiro, que a gente traz para cá, né, que é o tal do cisne negro. O Taleb criou esse termo, que é justamente isso, né? Eu acho que a definição de um grande imprevisto de grandes proporções é o que o Taleb chama de cisne negro, né? Que é um evento de alto impacto completamente imprevisível. Isso é um cisne negro e ele pode acontecer a qualquer momento com qualquer um. E o grande ponto é como é que você lida com isso depois, que você não tem como prever. Por definição, o imprevisto é imprevisível, né? Então, como é que você lida com ele uma vez que ele aconteceu? É sobre isso que a gente acabou de falar. E percebe que isso é diferente de mudança, é diferente de alguma coisa urgente que pode acontecer, que muitas vezes você já pode estar esperando uma outra urgência. Então, tem diferença do imprevisto para essas outras coisas, né? Legal, então a gente já falou aqui como é que a gente lida com imprevistos. E o próximo ponto aqui da nossa pauta, as mudanças. Muita gente acha que mudança é imprevisto, né? E aí, para vocês, mudança é imprevisto ou mudança é outra coisa? Eu acho que todo imprevisto vai causar uma mudança, mas nem toda mudança é um imprevisto, hein? Nossa, perfeito, Duda. Exatamente, também acho. Temos um ponto aí. Imprevisto causa uma mudança, mas nem toda mudança é um imprevisto. É um imprevisto, né? O que eu coloquei aqui para trazer para a gente? Para mim, na minha visão, tá? Mudança é aprendizado. Toda mudança é um aprendizado. O imprevisto pode, como você comentou, gerar uma mudança que vai gerar um aprendizado, beleza. Mas as mudanças não necessariamente são imprevistos, mas elas são aprendizado, sempre. Toda mudança é um aprendizado. A situação que você comentou no início, né? O PO chegou no meio da sprint e pediu uma mudança. O que significa isso? Significa que o PO provavelmente aprendeu alguma coisa que ele não sabia antes. Sim. Provavelmente ele descobriu alguma coisa vendo o mercado ou vendo o resultado do trabalho do time que ele não tinha visto antes, e ele acha que aquilo faz sentido, foi um aprendizado para ele, e ele acredita que é um aprendizado para o projeto, por isso que ele está manejando o navio para lidar ali com as tempestades imprevistas, né? Exatamente. Vão acontecer mudanças. Exato. Por que a gente gosta de mudança na gestão ágil, né? Porque ela significa toda mudança significa, como no exemplo que o Denis deu do navio, o que uma mudança significa? Significa que quem está pilotando, não sei lá que é pilotando, como é que chama? Dirigindo? Não sei como é que fala para navio. Quem está navegando ali, quem está no comando do navio, quando ele decide virar o navio para algum lugar, é por quê? Porque ele percebeu que tem alguma coisa, ou estava saindo da rota, ou tem um iceberg na frente, né? Mas as mudanças, elas significam que alguma coisa foi aprendida que não se sabia antes e agora precisa mudar. Então a mudança não é ruim. Toda mudança ela é fruto de algum aprendizado ou ela gera algum aprendizado. Então você não tem que olhar mudanças como algo ruim. É que é desconfortável pra gente, né? As pessoas tendem a querer ficar na zona de conforto, né? Ficar naquele porque um planejamento é uma zona de conforto. Quando você planeja alguma coisa, até uma sprint, você planejou a sprint, tá tudo bonitinho ali que tem que fazer naquela sprint, seja uma sprint de uma semana, por exemplo, tá tudo bonitinho, é isso que tem que fazer na semana. Essa é a zona de conforto de todo mundo, né? A gente já sabe, tá previsível, tá seguro, a gente sabe o que a gente vai fazer. Quando surge uma mudança, ela tira todo mundo dessa zona de conforto, né? Puta, mas peraí, cara, eu ia fazer isso aqui, não é mais. E agora mudou a prioridade. E aí entra o ponto, né? Tem que entender, peraí, essa mudança realmente mudou a prioridade? É uma prioridade maior do que o que já está sendo feito? Ou não? Quem que responde isso? É o PO. E como que a gente pensa nisso? Como que assim, como que eu vou pensar com base no quê? Com base no meu cliente, com base no ambiente, com base na minha produtividade? Se uma mudança realmente é algo que se é uma mudança que vai agregar valor, que faz sentido eu alterar minha sprint, ou se é uma mudança que não faz tanto sentido eu alterar minha sprint agora, se ela pode ser
despriorizada, uma coisa que eu possa levar para o próximo sprint? Então, assim, o debate pode ficar infinito se deixar isso 100% democrático, né? Todo Sim. mundo vai decidir. Vai ficar um debate infinito. Eu acho que é prioridade, eu acho que não é. Eu acho que tem que continuar. Eu acho que não. Eu acho que a gente não tem que mudar. Vai virar uma zona. Por isso que no Scrum a gente tem um papel chamado Product Owner, que dá poderes dentro do papel do Scrum, né? Para quem estiver exercendo esse papel, dar a palavra final do que é prioridade e o que não é. Então surgiu uma mudança, surgiu uma necessidade. Quem que vai dizer se isso é prioridade ou não? É quem tiver sob essa responsabilidade. É pura e simplesmente para colocar ordem na casa que o Scrum é assim, né? E eu aconselho, não vou seguir Scrum, vou ter outra organização. Tenha alguém que dê essa palavra final. Se deixar para um monte de gente, vai virar uma bagunça e não acaba nunca, né? Isso aí. Tem que alguém... Nunca vai ser tomada uma decisão. Alguém tem que tomar. E assim, não tem decisão boa ou decisão ruim. O pior de todos, assim, o que é uma decisão ruim? É uma decisão não tomada. Isso é uma decisão ruim. Sim. O que tem a decisão, eu acho que você tem que tomar uma decisão. E é isso. Né? Essa é a minha opinião. Daí que nasce a questão da definição de valor, né? Se o PO está falando, olha, nós temos que mudar aqui o que foi definido no planejamento da sprint, porque vai ser melhor para mim, que sou o PO. Beleza, sim, galera? Beleza. Todo time está trabalhando para entregar o que o PO determinou como valor. Já no método mais tradicionalzão, que na verdade a gente precisa entregar o que foi escrito na pedra, a dificuldade é um pouco maior, porque você vê aquilo, putz, o cara está mudando o negócio, vai aumentar o custo, ou vai diminuir a receita, ou vai aumentar ou diminuir o tempo, e eu me comprometi com os caras, com a equipe, igual o exemplo que aconteceu comigo, né? E a gente não está tão focado no valor. Já no ágil, o PO chegou para nós e falou, olha, a gente tinha 10 coisas para entregar nesse sprint, tá bom? E a mudança nem sempre é aumento de escopo. Se vocês entregarem essas 3, eu já estou felizão. É uma mudança. E pode ser que aquele valor, naquele momento, naquele contexto, já satisfaça o PO a ponto até de, olha, legal, cumprimos o objetivo do produto. E tá todo mundo feliz e não tem problema nenhum. Cara, e assim, né? Acontece. Aqui na Mindmaster, muitas vezes eu faço o papel de PO, né? E aí a galera diz, mas eu adoro mudar as coisas no meio da sprint, né? Não, quase nada. Não mudar no meio da sprint, mas mudar, né? Quando surge uma mudança. É uma repriorização, né? É um processo eterno de repriorização. Uma repriorização, né? Mas assim, o que acontece? Eu acho não, né? De fato, uma das coisas, inclusive a gente tem um monte de aulas até, né? No nosso curso do Gestão Ágil 2.0, na parte de liderança, sobre gestão da confiança. Confiança num time que está trabalhando com ágil é um valor muito forte, é um valor muito fundamental. Tem que todo mundo ter confiança. O PO, confiança nas pessoas de que elas vão executar da melhor forma possível. Logo, o PO não vai ficar se metendo ali no como fazer. Ele confia que a pessoa sabe a melhor forma de fazer e deixa a equipe definir o como. Confiar no Scrum Master, que o Scrum Master, cara, é a pessoa que melhor conhece o processo e vai cuidar para remover os impedimentos, para que as pessoas trabalhem melhor, enfim, vai fazer uma liderança servidora. A gente confia no Scrum Master. E o time confia no PO, que ele sabe o que é melhor para todo mundo, no ponto de vista de entregar mais valor para o cliente, entregar mais valor para o negócio. Esse é o papel do PO. Então, se está havendo esse tipo de questionamento, né, se acontecer isso em algum lugar, do tipo, mas é uma mudança que nem o Denis comentou, é bom só para mim, né? E a galera começar a achar que o PO tá pedindo aquilo só porque é bom só para ele, não é bom para todo mundo. O que tá acontecendo aí? Tá havendo uma quebra de confiança. As pessoas não estão confiando que o PO tá fazendo o que um PO deveria fazer, né? Um Product Owner deveria fazer, que é cuidar para entregar o máximo de valor para o cliente, para a empresa, para a equipe. Essa é a responsabilidade do PO. Então, se a pessoa que foi designada para ser o Product Owner, todo mundo confia nela e confia que ela é a melhor pessoa para dar essas prioridades. É a pessoa que mais conhece de negócio, então é a pessoa que mais pode dizer o que é prioridade e o que não é, o que é melhor para a empresa, o que é melhor para a equipe. Tem que confiar, né?
E se não tem confiança, aí entra num outro ponto. Será que a pessoa que foi designada para fazer isso era a melhor pessoa para isso mesmo? Talvez a gente poderia até questionar, mudar a pessoa de posição, né? Mas aí é outro ponto. Eu acho que um ponto importante é a gente tem que tentar buscar uma configuração onde todo mundo confie, né? Onde um confie no outro e para que as coisas fluam, né? Vocês têm alguma... De confiança, a gente tem todos os pontos, né? De transparência, de segurança, de... Tudo vai andar sempre junto, né? Não adianta você querer desenvolver uma confiança se você não tem um ambiente com transparência, se você não tem um ambiente que as pessoas se sintam seguras. Com certeza. A pior coisa é não ter transparência, né? É o que mais gera insegurança. Começou conversinha paralela, conversinha, uma coisa, falou aqui, falou pro outro diferente, falou não sei o quê, deixou de falar. Pronto, começa a estragar toda a confiança, né? Então, se você for líder, o ágil foi nunca faça isso. Para adaptação, né, galera? Ele é um dos pilares e coisa e tal. E às vezes a gente tem clareza em adaptação dos processos, mas não tem clareza na adaptação da comunicação, né? E acho que, como o Denison colocou lá nos imprevistos, nas mudanças é a mesma coisa. Transparência, que também é outro pilar, é uma parada, assim, super importante, no sentido das pessoas compreenderem o porquê que está rolando aquela mudança, né? Para não ficar aquela coisa, pô, lá vem o PO chato, que eu super confio nele, é o cara, mas é o chatão que toda hora muda meu trabalho, me tira da zona de conforto aqui. Atrapalha a minha qualidade de vida até. Uhum. Por outro lado, se o PO vai lá e explica, olha, galera, a gente mudou isso por uma questão de mercado, por uma questão de objetivo, por uma questão de gestão de custos, para atingir o objetivo do sprint, isso traz propósito. E isso motiva mais a galera a se empenhar mais na mudança, né? Exatamente. E aí, assim, bom, a gente acabou meio que defendendo mudança aqui, né? Sim. Ficou um negócio de mudança não é ruim, mudança é bom, né? Gostem da mudança. Usar campanha, uma hashtag aqui, né? Vamos subir uma hashtag nova. Mudança é bom, né? E de fato, tá? Outro dia eu tava falando em alguma live, acho que foi num café com ágil, que alguém perguntou disso, e eu falei, cara... não, acho que eu tinha lido num livro, a gente tem um livro aqui de mitos da liderança, aí tinha um dos mitos, eu falei, pô, é verdade, esse mito é legal, e aí eu acabei respondendo isso na live também. Qual que é o mito, né? Mito de que as pessoas não gostam de mudança. Todo mundo já ouviu falar isso, né? As pessoas não gostam de mudança. Se as pessoas não gostassem de mudança, por que todo mundo ia comprar o celular novo que saiu? Por que todo mundo ia comprar roupas novas? Por que todo mundo ia trocar de carro? Por que a gente gosta de coisas novas? Por que todo mundo fica esperando o novo episódio daquela série que está assistindo no streaming? É porque a gente gosta de coisas novas, a gente gosta de novidades. Como que a gente não gosta de mudança? Então, não é que as pessoas não gostam de mudanças, as pessoas não gostam de sair da sua zona de segurança. Elas não gostam de se sentirem inseguras, né? Exatamente, não gostam de sentir que, pô, peraí, eu vou ter que fazer mais esforço, então tudo que eu... Não gostam de sentir que o esforço que já fez vai ser jogado fora, vai ter que fazer outra coisa, ou tá trabalhando em algo que não... estava trabalhando em algo que não precisava. Pô, é isso que as pessoas não gostam. Agora, quando a mudança é apresentada como algo benéfico, como algo positivo, como algo que vai trazer alguma coisa boa, todo mundo quer. Todo mundo quer coisa boa, novidade boa, né? Eu dei vários exemplos aqui, que as pessoas pagam pelas novidades. Por quê? Porque elas acreditam que vai trazer benefício para elas, porque vai ser alguma coisa boa para elas. Então, eu acho que você, como líder, se você puder apresentar as mudanças, mostrando o que as pessoas ganham com elas, ao invés de só chegar, tem gente que tem prazer, né, na notícia ruim. Tem bastante gente que é assim, né, que gosta de dar notícia ruim. Então ela já chega, vamos falar a palavra, foda-se o palavrão, né? Se fuderam, agora não é mais assim. Chega até rindo, né? Agora a gente vai ter que fazer de outro jeito. Não é, né? Como que você espera ser recebido? Vai ser recebido com resistência. Tem que saber vender aquilo ali, né, pro time. Tem que saber vender aquela mudança. Vender. E como é que vende? Vende mostrando os benefícios, mostrando o que a pessoa ganha com isso. Então chega, não é mais assim, mas olha só, do jeito que a gente vai fazer agora vai ser melhor por causa disso, por causa daquilo, por causa não sei o que, vai ser melhor para você, vai ser melhor a longo prazo. Se for melhor, né? Se não for melhor, aí você tem que tentar... Aí a decisão tá tomada errada. Entender o porquê, né?
Por que não é melhor e por que a gente tem que fazer assim? Aí pode, talvez, cair no campo do imprevisto, né? Aí é a outra situação que a gente falou agora. É um imprevisto, não é melhor, mas a gente vai ter que lidar com isso. Então tá bom, a gente lida, vamos, calma, né? Começa naquela listinha lá, calma, e vamos lidar com aquilo tudo. Mas se é uma mudança para melhor, cara, então vem da mudança para melhor. Lembram, a gente amanheceu num determinado dia e falou, olha, ninguém mais vai para o escritório, vai todo mundo ficar em casa e se virem. E a gente se virou, a gente se adaptou e a vida continuou. Foi um imprevisto, né? É o Covid. Gigante. Foi um imprevisto. E todo mundo imprevisto enorme, né? Exatamente. E gerou mudanças, né? 1 milhão de mudanças, né? Gerou 1 milhão de mudanças. Né? Até a quebra do paradigma de, não, reunião tem que ser presencial, senão não vai funcionar. Porra, não vai funcionar. Teve que funcionar, né? Pois é. Mas, enfim, e aí, para fechar esse ponto aqui, eu tinha colocado duas coisinhas aqui que muita gente pergunta, né? A diferença do gestão tradicional para gestão ágil. Nesse campo da mudança, qual que é a grande diferença? A gestão tradicional é aquela gestão onde a gente busca fazer um longo planejamento de tudo que tem que ser feito, né? Pega lá tudo que tem para fazer de um projeto, planeja tudo no mais detalhado possível, entrega todo esse planejamento e lá no final aí se descobre uma mudança lá no final, né? Tem que voltar a replanejar tudo. Então por que o gestor tradicional não gosta? Por que o gestor tradicional não gosta de mudança? Porque não tem espaço para mudança. Não dá. Pô, mudança significa mais custo, significa atraso, significa mais tempo, significa ter que fazer tudo de novo. Na gestão tradicional, é isso que acaba significando mudança, por isso que o tradicional não gosta de mudança. Já no ágil, como a gente não faz longos planejamentos, a gente faz planejamentos curtos, e a gente faz isso de propósito, justamente para poder, o quê? Acomodar mudanças, né? Justamente para... Por isso que o ágil é mais flexível, né? Porque a gente trabalha em curtos períodos de planejamento e execução para poder acomodar a mudança o quanto antes. Mudou, beleza. Próxima sprint a gente já acomoda essa mudança. É feito para isso. É feito para isso. Para elas, né? Para abraçar elas. Assim, e aí, para fechar, né, a teoria, em tese, como que funciona no ágil? Surgiu uma mudança, o PO olha para essa mudança, coloca no backlog, na sua devida priorização. Se ela é muito urgente, cara, vai ter que encaixar na sprint. Não dá para encaixar na sprint, tá lá no backlog, começou a próxima sprint, essa mudança já entra automaticamente na próxima sprint, né? Porque ela estaria priorizada lá em cima. Mas o grande ponto surgiu uma mudança, o Product Owner é quem vai dizer qual é a prioridade dela dentro do backlog, ele encaixa lá, e aí segue a execução seguindo a ordem de prioridade. É basicamente isso, né? E o ágil acomoda as mudanças dessa forma. Show de bola. E depois a gente aprende com essa mudança lá na retrospectiva, na review e assim vai. Exatamente. Né? Também não adianta você se adaptar à mudança, fazer rodar e não levar nada daquilo, não fazer um momento de reflexão sobre aquilo, né? É isso aí. Pois é. Senão vira pastelaria ágil. E agora apagou minhas luzinhas, tá vendo? O negocinho aqui que eu coloquei para luzinha aqui, ele apagou. É o ruim dessas... Ele é prático, né? Eu acendo aqui a luzinha, tava boa a iluminação, mas aí apagou. Mas isso foi um imprevisto? Foi uma mudança? Foi uma mudança ou foi uma urgência? Foi um imprevisto. Era para estar a iluminação boa e a bateria acabou no meio. Mas enfim, vamos lá, manter a calma e a gente segue o podcast. Vamos para o nosso terceiro tema. Então a gente já entendeu o que é um imprevisto. A gente sabe que imprevisto não dá para prever mesmo. O que a gente tem que ter é calma, né? E lidar com o problema, lidar com a situação. Mudança a gente sabe que vai acontecer, e mudança não é ruim, mudança é uma coisa boa. Mudança é um aprendizado. Mudança é um sinal de que a gente estava indo no lugar errado e agora a gente tem que ir para o lado certo. E o terceiro ponto, a urgência. O que é uma urgência? Eu acho que esse é o que mais estressa todo mundo, né? Isso estressa todo mundo mesmo. Eu acho que quando a gente usa a palavra urgência, fica aquela coisa que tudo é urgente. E assim, urgente, alguma coisa urgente, pode ser uma mudança, né? É uma mudança que é urgente, pode ser um imprevisto que gerou uma urgência, ou pode ser simplesmente alguma coisa conhecida, que não é nem imprevisto, nem nada, também não é uma mudança, mas que a gente já pode planejar, né, ou colocar um planejamento para essas urgências que a gente já sabe que vira e mexe podem acontecer. Né? Como, por exemplo, sei lá, equipe de software tem muito isso, né? O que é uma urgência ali? Pode ser um bug, a pessoa está lá desenvolvendo um aplicativo.
Tá lá a equipe desenvolvendo o aplicativo e coloca uma versão nova do aplicativo, todo mundo baixa nos seus celulares aquele aplicativo, só que tem um bug, tem um erro ali. E aí todo mundo começa a reportar aquele erro no meio da sprint. Tá todo mundo trabalhando na próxima sprint, e no meio da sprint surge uma urgência. Ó, tá vendo? É uma urgência, pô, de novo, né? Tá com erro. Isso aí surge urgente, precisa resolver logo para colocar uma nova situação. E aí vamos supor que toda semana surge um negócio desse. O que acontece? Nos próximos sprints dessa equipe, eles já podem planejar, ó, não vamos planejar 100% da nossa capacidade nas atividades, vamos planejar 80%. Uns 20% deixa 20% para essas urgências, para esses erros que a gente já sabe que toda semana acontece. Logo, esses erros não é mudança, não é algo imprevisto, mas é algo urgente que você já pode deixar planejado dentro da sua sprint, né? Eu dei um exemplo aqui, mas pode cada um pensar na sua área, o que é urgente, o que são coisas urgentes que você sabe que toda hora acontece. Né? Eu acho que assim, não tem ninguém que não esteja ouvindo a gente aqui que o chefe nunca chegou e falou, para tudo que você está fazendo, que isso aqui é urgente. Acho que, assim... Exatamente. E se tiver um padrão, aí eu coloquei aqui 2 perguntinhas, né, que você pode fazer quando surgir essas urgências. Tem histórico disso? Tem um padrão? Aí sempre acontece isso? Pô, se tem se não tem histórico, é algo que nunca aconteceu antes, você tem que tratar como um imprevisto. Aí segue lá a cartilha do que a gente falou lá no começo do episódio, né? Como tratar um imprevisto. Segue aquela cartilha lá. Aconteceu de novo, a mesma coisa. Aconteceu de novo pela 3ª vez, 4ª vez. Opa, agora já tem um histórico. Tá acontecendo, não é mais imprevisto. Né? Imprevisto é a primeira vez padrão, que virou um padrão. Então, se tem um padrão e é algo urgente que está acontecendo toda hora, o que você tem que fazer? Aí faz o que a gente acabou de falar aqui agora. Né? Colocar um buffer de segurança no teu planejamento, no planejamento da sprint. Aí você tem que ver o tamanho do quanto isso impacta cada um, né? Se você vai deixar metade da equipe preparada para essas mudanças que acontecem, para essas urgências que acontecem toda hora, pô, se é uma mudança, se é uma urgência que toda semana, ou toda quinzena, ou todo mês impacta metade do tempo do time, beleza, então metade da equipe é... Urgência é uma parada que te ajuda na priorização, né? É legal você entender a origem da urgência, né? Por que essa parada aqui é urgente agora? Não era agora. Já é algo previsto que você ia fazer em algum momento, mas por que ficou urgente? Tipo assim, abandone tudo e foque nisso. É legal você entender essa causa raiz disso. Causa raiz, né? Aí tem ferramentas, né, do Lean até pra gente fazer isso. Tem um monte de coisas que a gente ensina lá no curso de gestão ágil. Você entendendo o motivo do que isso aconteceu, galera, vai ajudar você nos próximos episódios, você se planejar para isso, seja por ter identificado um padrão, seja por ter identificado um pipinaço, seja por ter identificado um problema estrutural, né? E assim vai. Mas assim, lidar com urgência é algo muito parecido com aquela frase lá. Vai acontecer todo o projeto. Não tem jeito. Eu acho que todo mundo tem, né? Toda natureza de projeto tem ali um certo tipo de urgências que acontecem corriqueiramente, né? Eu acho que todo líder tem que... É como se alguma coisa tivesse repriorizado sozinha, né? Automaticamente ela se repriorizou ali. Exatamente. Então é sempre reunião, bom, cara. O que acontece? O PO vai numa reunião lá, toma uns tapas na orelha e fala, volta lá pra galera. Galera, vamos dar um jeito aqui, mano. Os caras vão xingar, você vai xingar, rimos muito e bora priorizar a urgência. Então, aí, qual que é o conselho, né? Se você está trabalhando por sprints, por exemplo, o meu conselho é esse. Começa a metrificar essas urgências e ver o padrão, se está começando a repetir, e começa a colocar isso no teu planejamento. Não, vai planejar hoje. Como que eu vou planejar um negócio, um negócio que eu não sei quantos vão acontecer? Você não vai planejar as urgências. Você vai planejar um espaço de tempo, um esforço da equipe para lidar com isso. 4 sprints tomaram 8 horas nossas de urgência. Vamos separar 8 horinhas aqui, porque certeza... Exatamente. E aí entra um ponto que é muito chave, que é você conhecer a capacidade de trabalho do seu time, né? Então, se você está começando a implantar Scrum, começando a implantar Kanban, ou já implanta e não faz isso,
É interessante você ter uma noção, mais ou menos, do quanto o time consegue entregar para poder, se em algum momento essas urgências virarem recorrências, ou se você já tem esse campo de urgências, provavelmente ele já existe, você saber quanto tempo que você vai deixar para isso. E aí, eu até trouxe aqui para a gente comentar rapidamente, né? Quando a gente usa Kanban, existem várias formas da gente sinalizar essas urgências, mas tem duas formas que eu acho muito bacana. Que é uma, que o Kanban é uma representação visual do fluxo de trabalho, né, daquele time, das etapas que aquele time trabalha. E normalmente, como que funciona, né? Entrou ali uma tarefa no a fazer, alguma entrega, alguma coisa a fazer para aquele time, e aí vai passar pelas etapas do o que é fazendo para aquele time, né? A gente vai fazer etapa 1, etapa 2, etapa 3, e depois está lá concluído. E você vê visualmente isso no Kanban acontecendo. Surgiu uma urgência. Será que a urgência precisa passar por todas essas mesmas etapas? Às vezes, não. Às vezes a urgência tem que ser mais rápido. Às vezes uma urgência não vai pedir aprovação de não sei quem, vai ter teste, vai sei lá o quê. Às vezes tem que ser uma coisa mais rápida. Então a gente cria uma via expressa. O nome em inglês para isso é Expedite, né? Você cria uma área no Kanban. Você pode ter ali o seu Kanban com... Pode ser aquele mínimo a fazer, fazendo e feito, mas você pode ter 2 a fazer, fazendo e feito, um para urgência e outro para coisas que não são urgentes. E surgiu alguma coisa na área do urgente, para todo, o de baixo fica paralisado e o urgente corre. Acabou o urgente, volta o resto. Né? Ou tem mais etapas, a de urgência pode ter menos etapas. Urgência pode ser só fazer, fazendo e feito, e o resto tem um monte de etapas. Enfim, não tem padrão para isso, mas o grande ponto é você pode fazer essa separação visualmente do seu Kanban, no seu Kanban, do seu projeto, para você ver as urgências que estão surgindo, quantas são, como é que elas... E medir isso separadamente, né? O tempo das urgências, o tempo do que não é urgente. Uma outra forma que você pode fazer também é simplesmente sinalizar a tarefa. Se surgiu uma coisa nova, coloca lá com uma cor diferente, um post-it diferente, ou um card diferente, se for eletrônico, ou alguma etiqueta em cima daquilo, dizendo que aquilo é urgente. Né? Mas de alguma forma você pode sinalizar isso também. É só uma observação aqui. Mas o grande ponto é saber diferenciar, né, a urgência e saber planejar isso se é algo recorrente. Eu acho que uma coisa que vale tanto para o imprevisto, tanto para a urgência, quanto para a mudança, é entender quanto valor aquilo está agregando. Quanto aquilo vai ser bom para o teu produto final, quanto que aquilo está indo de acordo com os seus objetivos. Eu acho que se você entende o valor realmente daquilo, do que você está fazendo, do processo, de tudo, você vai conseguir lidar melhor e tomar uma decisão mais assertiva quanto a essa urgência e esse imprevisto. Outro dia, eu vi um Kanban que tem mais um elemento. A gente falou de imprevisto, a gente falou de mudança e a gente falou de urgência. Eu vi um Kanban da área de um pronto-socorro que, além da urgência, tinha o emergência. Que é tipo assim... É que na saúde tem essa diferença, né? Eu nunca sei. Minha irmã estava assistindo o nosso curso de gestão ágil, né? E ela é dentista, ela é da área de saúde. E ela falou, vocês usam um conceito aí de urgência e não sei o quê, mas na saúde tem Aí ela me explicou lá a diferença da urgência e da emergência. Eu já esqueci, não sei, mas eu sei que na saúde tem diferença, né? Urgência e emergência. A parada é assim, isso é urgente, precisa para ontem. O emergência se não fizer isso aqui, tem risco de negócio, tem risco de descontinuidade de negócio. Sei lá, se for numa área de tecnologia, o sistema está fora do ar. Se for, por exemplo, sei lá, numa ponte lá, engenharia, simplesmente vai cair. Ou uma linha de produção, a máquina vai parar e assim vai. Então isso é o emergência, uma correção emergencial. Já a urgência é o atendimento a uma demanda que, por uma razão de negócio, precisa ser feita de modo mais rápido do que pelo padrão normal do processo. Mas como eu estava vendo... Eu não sabia a diferença. Deu uma aula de urgência e emergência, gente, olha isso. É porque eu aprendi com os médicos lá. Aí eu fiz um paralelo para os nossos business. Mas olhando para o lance do pronto-socorro, é um negócio muito louco. Os caras têm protocolos lá. O cara chegou lá com batimento cardíaco baixo, emergência, porque o cara vai morrer. O cara chegou inconsciente, emergência, o cara vai morrer. O cara tá com uma fratura exposta, sangue jorrando lá, o osso. Emergência, né? Uma urgência. Urgência. O cara não vai morrer lá, a depender da região. Acabei de receber a explicação de novo, espero não esquecer. Muito doido, né?
Minha irmã vai puxar minha orelha porque ela já tinha me explicado isso. Aí o pessoal da área da saúde que estiver aí ouvindo, fala pra gente se o Denis realmente está certo. Se o Denis não está falando abobrinha. Porque a gente tem que... Se não tiver, aí manda um joia também. Tem que confirmar. Boa. Show. Legal, cara. Bom, agora a gente sabe a diferença de urgência e emergência. Vamos para as perguntas do Instagram? Bora lá. A gente recebeu 2 perguntas aqui relacionadas a esse tema, né? Que a gente separou para responder aqui nesse episódio. Aqui, ó. Como tratar feriados no prazo da sprint? Foi a primeira pergunta. E a segunda pergunta dele foi como transbordar demandas do time de sustentação que roda um Kanban atualmente para um time de Scrum que lida com Product Backlog. Vamos lá, né? Primeira pergunta. A primeira, né? Tratar feriados. Cara, não tem segredo, né? Põe no calendário, isso aí vai diminuir a capacidade do time naquela sprint, né? Então, assim, sei lá, um feriado na quinta-feira que vai emendar. Só tem é uma sprint de 3 dias. Segunda, terça e quarta. Sprint. Então, no momento do planejamento da sprint, o time tem que considerar isso. A gente só tem 3 dias úteis. Vamos planejar o que cabe dentro de 3 dias. Aí, na outra sprint, a semana está completa. Então, dá para planejar mais coisas. É assim, cara. É simples assim, né? Coloca o feriado no calendário e o time vê ali o que cabe dentro do que sobrou. Boa. A segunda qual que era? Como transbordar de sustentação para o time de Scrum, que é manutenção para os caras que estão tocando o projeto. É importante falar, né, que nem todo mundo vai entender. O que é sustentação, né? É um nome que normalmente o pessoal dá para uma equipe que está sustentando ou dando manutenção em algum projeto ou em alguma coisa. Né? E às vezes tem demandas de manutenção daquilo e tem um time que está criando algo novo, né? Está criando projetos novos. Então tem o pessoal que está mantendo alguma coisa que já existe e dentro da mesma empresa tem uma outra equipe criando algo novo, que em algum momento vai ser mantido por aquela empresa que mantém, né? E como é que você faz para transbordar, é esse o termo que eles usam, né? Transbordar a demanda de um para o outro. Transbordando, cara. É isso. Assim, imagina que cada um tem o seu Kanban, cada um tem o seu fluxo, cada equipe está trabalhando nas suas coisas, né? E surgiu uma demanda ali para manutenção de alguma coisa que é só a equipe do projeto de coisas novas que sabe fazer, ou que sabe resolver. Vai ter que trazer isso daqui para eles e acomodar dentro da capacidade desse time. Ah, não cabe, então vai para a próxima sprint. Ah, é urgente, então vamos. PO, vem aqui, ajuda a repriorizar. PO vai priorizar, isso aqui, beleza, isso aqui é mais prioritário do que eles estão fazendo. Então começa isso, pausa esse outro, entra outro na frente. É isso, gente, não tem segredo, tá? Uma repriorização constante eterna, é bom senso, né? Conversa, é repriorização, e é isso. É isso aí. E os recursos não são infinitos. Normalmente vai atender SLA, né, de sustentação, que são chamados ali, coisas que ele tem um limite para entregar, porque são correções, normalmente algumas urgências ali, e o outro time está tocando projeto do dia a dia, construindo coisas novas. Só que nesse meio campo tem um campo cinza chamado melhorias. E é aí que normalmente a gente pega as coisas da sustentação e compartilha ali com o time de projeto. Mas é uma coisa que você vai ter que usar muito mais o seu bom senso, cara. E isso vai te ajudar demais. Exatamente. E o PO, né? Acho que o PO tem que a peça fundamental. O PO é a chave para te ajudar com isso, tá? Danilo Oliveira mandou: olá. Olá, Danilo. Como tratar a questão de falta de um dos developers, um dos desenvolvedores, por exemplo, ficou muito doente e não vai conseguir terminar sua parte do incremento na sprint andamento. O desenvolvedor ficou dodói. Como lidar com isso, Duda? Reprioriza, divide para o time, vê se alguém consegue pegar isso, conversa com o time, né? Conversa, exatamente. Tá aí a necessidade da gente ter uma equipe multidisciplinar, da gente ter mais de uma pessoa sabendo fazer as coisas, né? Então, você ter uma construção de um time. A equipe é toda júnior, esse cara era o sênior que levava tudo nas costas, ele fazia tudo e ele ficou doente. Fudeu, né? Fudeu, né? Fudeu. Aí você senta, chora, pega sua mala, vai embora. Não, o que vai acontecer? Aí, ó, não é isso que a Duda falou, tá? Isso que a Duda falou surtou, né? Surtou. Não é isso que você tem que fazer, tá? Tem que manter a calma. Ó, o Denis falou lá no início, tem que manter a calma. Exatamente, entra na questão do imprevisto. Isso seria um imprevisto, tá, Danilo? E imprevisto, como que a gente trata imprevistos? Do jeito que a gente falou ali, agora há pouco. Calma, olha para os recursos que você tem, fatia o problema,
planeja o que dá para fazer daqui para frente, o que passou, o cara ficou doente, respeita, vai lá, tem que tratar, saúde em primeiro lugar, né? Se ele não se tratar, ele não volta nunca mais, eventualmente. Então, trata essa saúde e esquece esse recurso, esquece a pessoa aí que ficou doente. Quem sobrou, o que a gente vai fazer, o que a gente pode fazer, vamos planejar. O projeto. Pro cara, você manda lá um oi, cuida dele. É verdade, né? O projeto, você redivide as tarefas aí, vê se tem alguém. Se não tiver ninguém mesmo, vê alguém aí do seu ciclo de pessoas que possa te ajudar nisso. Você, cara, vai ter que arrumar uma solução com base no que você pode. A única coisa que você não pode fazer é o que a Duda falou agora há pouco, né? Embora, sumir. Não vou chorar, vou no banheiro ficar chorando. Não vai resolver. O problema vai continuar lá. Demais. Beleza, fechamos então as perguntas, fechamos aqui o episódio. Obrigado, Duda, obrigado, Denis, por mais uma formação original do DDD aqui. Espero que vocês tenham gostado, quem nos ouviu, quem nos assistiu. E a gente se vê no próximo episódio. Um abraço e seja ágil.